Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 7 de julho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. O Senhor vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender naquilo que Ele quer transmitir especificamente para cada um de nós. É sempre importante, diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, exercitar mais o nosso espírito, até conseguir ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós de maneira pessoal, de maneira íntima. Essa é a palavra que vai realmente mudar o nosso viver, nos transformar de dentro para fora. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus! Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 7 de julho. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 19. Senhor Jesus, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ó Senhor Jesus, título de hoje, somos reféns da nossa própria razão. Ó Senhor Jesus, um animal encurralado torna-se extremamente perigoso, especialmente quando a sua vida está em perigo. O mesmo pode ocorrer com o homem quando se vê acuado. Em relações humanas, devemos evitar pressionar uma pessoa ao extremo sem dar uma saída digna a ela. É comum alguém, para se defender, condenar a todos, menos a si mesmo, pois ele não consegue avaliar a situação adequadamente, porque se isolou no castelo de seu ego. Todo homem que vive na carne facilmente constrói fortaleza com a sua própria razão, e esta aprisiona a sua mente, especialmente quando se sente ofendido. Quanto mais ele pensa no assunto, mais revoltado fica, pois os seus pensamentos retroalimentam a sua razão, e consequentemente, mais alta fica a muralha da sua fortaleza. Ninguém mais conseguirá ajudá-lo. Ó Senhor Jesus! Na segunda carta de Paulo aos Coríntios está a solução. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Somente o Espírito pode fazer ruir o castelo da nossa razão, libertando os nossos pensamentos para obedecer a Cristo. Por esse motivo, devemos nos relacionar com os irmãos somente num ambiente saudável do Espírito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente já viu aqui, no livro mesmo, várias vezes citando aqui vários provérbios que mostram que quando você se põe a contender, você se põe ali diante da pessoa para discutir a opinião, ela se fecha, Senhor Jesus. Mas quando você dá uma resposta branda, ali com o espírito manso, você muda a situação. Por isso o Senhor está mostrando para nós, o caminho é pelo Espírito. Senhor Jesus, se a gente for fazer na carne, a gente vai sempre se sentir acuado, e para a gente não ser condenado, a gente vai condenar a todos. Ó Senhor Jesus, como a gente vê ali na história de Jó. Jó estava ali tudo bem, tinha bênçãos, tinha tudo. E começou a perder tudo, perdeu sua saúde, e ali, até então estava tudo tranquilo. Não, Deus me deu, Deus pode tirar. Aí sua esposa deu uma brilhante ideia, amaldiçoa teu Deus e morre. Senhor Jesus, que conselho bom, cheio de razão. Mas aí Jó falou, não, se eu recebo de Deus o bem, também não posso receber o mal. Então ele permaneceu fiel. Mas quando apareceram seus amigos e falaram para ele que ele tinha cometido alguma injustiça, algum pecado, pronto. Aí Jó ficou ali praticamente 40 capítulos ali discutindo, Senhor Jesus, ali arrazoando, falando que não era pecador, que não tinha feito nada, e aí passou a condenar Deus. Aquele mesmo Deus que ele estava dizendo, não, Deus tem toda a razão, Deus é soberano,
né? Daqui a pouco ele estava condenando Deus, né? Senhor Jesus, né? Dizendo que Deus não sabia, né, o que estava fazendo, ele não tinha experimentado as coisas do ser humano, né? Ó Senhor Jesus, né? A gente vê, né, quanta besteira, né? Se hoje a gente for olhar, né, ali, né, a experiência de Jesus foi justamente isso, né? E o Senhor já foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. A gente já viu isso, né? Deus, ele não está preso, né, ao tempo e ao espaço, né? Ele está fora dessa esfera do tempo, né? Ele criou o tempo para o ser humano. Então ele, né, ele vem e nos visita no tempo, né? Vem, tem comunhão conosco, mas ele já sabe, né, o início, o meio, o fim, né? Já sabe tudo, né? Senhor Jesus. Por isso que ele mostra para nós a sua sabedoria. Ele já sabe a maneira de nos orientar. Ele já sabe o que vai acontecer, mas é uma escolha nossa. É por isso que ele fala que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo, né? Quanto mais ele contende, né, mais ele fica ali, né, preso, né? Então, como toca aqui, a nossa mente nos faz refém, né? Por isso a gente precisa aprender a exercitar o espírito, né? Pessoas que começam a ler a palavra, às vezes começam a ter experiências negativas, né, ao invés de buscar o Senhor, não, vão se fechando. E aí criam várias doutrinas, várias coisas aí, e algumas pessoas vão seguindo isso porque acham razão nisso, né? A pessoa vai ali, coloca suas amarguras para fora, a outra se identifica, também estão amargurado da mesma forma, então vou seguir essa pessoa. Aí ela vai se munindo, né, de armas ali, né, armas carnais, né, para ter razão, para fazer isso e aquilo, mas a gente precisa ter temor do Senhor. O Senhor também vai julgar, né, tudo isso, então a gente precisa ver que é diante do Senhor que nós precisamos estar, é diante do Senhor que nós precisamos servir, não na nossa razão. Não vai adiantar, né, a gente um dia, né, como a Bíblia fala, né, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Não adianta a gente ficar razoando com Deus, né, querer advogar a nossa causa. Senhor, deixa eu explicar para o Senhor, né, o que eu fiz aqui, ele já sabe, né, e ele também vai te lembrar, olha, eu te dei o Espírito, eu te dei a palavra. Por que você, ao invés de ficar nas suas razões, por que você não orou mais? Por que você não buscou mais, não se aprofundou mais na palavra? Né? Por que você não buscou aqui realmente se aproximar de mim, né? Ver a minha orientação ao invés de se trancar nas suas próprias razões? Ó Senhor Jesus, por isso Paulo ele deixa aqui bem claro, né? Isso é bem rico para nós. Né? Embora a gente esteja andando na carne, ou seja, a gente sofre influência da carne, na influência dos pensamentos, né, das coisas pecaminosas. Tem que lembrar sempre, né, a carne foi gerada pelo pecado que o inimigo injetou dentro de nós, né, com engano. Olha, você vai ser igual a Deus, né, você vai discernir o bem e o mal, você não precisa mais de Deus. Né, e aí começou todo o problema, quando o homem passou a viver independente de Deus, a sofrer as pressões das situações, as pressões da escolha. Era para cada um de nós depender do Senhor, mas o homem passou a escolher coisas próprias, sem visão, né, sem conhecimento, né, sem realidade da real condição. Por isso Paulo fala, olha, embora esteja influenciado na carne, a gente não deve militar segundo a carne. Carne contra carne, mas você pega um pedaço de carne aqui, bate contra outro pedaço de carne, né, não, essa carne aqui vai vencer essa aqui. Não, só misturou uma com a outra, fez um volume maior ainda de carne. Não adianta nada. Né, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Ó Senhor Jesus, né? O nosso poder não está só em palavra, né? Em falar algo, mas realmente em viver, em ter esse viver de Deus, né? A orientação pelo Evangelho, né? Que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então o Evangelho, essa palavra é para estar dentro de nós, no nosso viver, nos direcionando, mudando a nossa pessoa. Né? É assim que as nossas armas vão ganhando poder em Deus, o nosso espírito, né, vai sendo, né, empoderado, né, a gente vai trazendo ali, né, essa verdadeira realidade de Cristo, né, esse verdadeiro escudo para nós, e também nossa arma para combater, né, Senhor Jesus. Essas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Né, o que é o sofisma? Né, são barreiras, né, são razões que você vai construindo. Olha, eu entendo dessa forma, eu entendo dessa, você vai repetindo, vai trazendo isso, e aquilo ali vai crescendo e vai se tornando a sua realidade. Você só consegue enxergar através daquilo ali, mas você não consegue ver que aquilo ali te limita, né? Um espaço muito pequeno, né? E Deus está mostrando para nós algo muito maior. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa anular, né, esse sofisma, destruir as fortalezas, né? Anular e também destruir, né, toda a altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí é o que acaba acontecendo. Deus vem e nos traz uma palavra simples, uma palavra pura. Às vezes a gente consegue identificar que é de Deus, né? Às vezes não, o coração já está muito sujo, muito pesado, né? Como a Bíblia fala, os puros de coração verão a Deus. Então precisa estar sempre purificando o nosso coração. Se a gente passar um tempo sem purificar, a gente não vai conseguir ver. Às vezes vai ouvir aquela voz de Deus, mas ali bem longe, né? Ó Senhor Jesus, aí o Senhor tem que dar um berro, assim, como uma voz de trombeta, assim, para a gente poder dar aquela despertada, né? Fazer como fez com Paulo, né? Que caiu até do cavalo, né? Diante da situação, né? Ficou cego. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar atento para a gente ouvir a voz do Senhor, né? Para que Ele nos direcione, para que a gente não se torne altivo, né? Não se torne soberbo, né? E acaba se levantando contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que Deus está querendo nos orientar, aquilo que Ele está querendo nos revelar, nos dar sabedoria. Ó Senhor Jesus. E a gente tem que também aprender, né? A levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sempre amadurecer as coisas diante de Deus, né? Se você tem algo para reclamar, reclame diante de Deus, né? Desabafe diante de Deus. Mas não só fale e vá embora, fale e pare para ouvir, né? Busque o Senhor, o Senhor me orienta, o Senhor fala comigo, né? A Bíblia fala que o Senhor, Ele não recusa, né? Ele não recusa aquele que tem um coração compungido e contrito, né? Aquele que vai diante do Senhor, né? Ele fala assim, olha para mim, olha a minha situação. Se você ficar na sua razão pensando, você vai sempre ficar com mais raiva, mais revoltado, no coração mais amargurado, né? Cheio de raiva e amargura, e vai gerar também incredulidade. A gente não vai conseguir crer no Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa pegar o nosso pensamento e levar ele preso, né? Vai deixar ele nos prender, a gente prende o pensamento e leva ele até Cristo, né? Aí o Senhor vai nos mostrar, né, a direção, né? Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, se a gente se submete de maneira completa diante do Senhor, a gente vai conseguir, né, punir em nós mesmos essa desobediência. Aqui eu vejo que não é uma questão de punir os outros, né? Vou punir a sua desobediência, não. E a gente vê em nós mesmos, né, a nossa desobediência, assim como Jó. Por isso que eu comecei compartilhando a questão de Jó. Jó, quando ele percebeu, ele falou assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Então, o que Jó fez? Ele puniu a si mesmo. Ele viu que aquela atitude dele, né, a carne dele, não era para estar diante de Deus, a carne dele era para estar humilhada, né, no pó e na cinza, né, Senhor Jesus. Né, era para reduzir a carne dele a nada. Né, tinha que se abominar. Olha a minha natureza pecaminosa. Olha, isso aqui não pertence a Deus, o que eu estou fazendo? Né, Senhor, me ajuda a me livrar disso tudo. Né, então aí você vai punir a sua carne, fala, não vai se manifestar. Carne, não quero nada com você, eu vou buscar o Senhor, eu vou exercitar mais ainda o Espírito. Né, Senhor Jesus, se voltou totalmente para Deus. E aí você toda vez vai lembrar, ó, peraí, deixa eu me voltar ao Senhor, que se eu continuar seguindo esse caminho aqui, eu estou lembrando que eu fiz lá atrás. Ó. Não vou viver pela desobediência, não vou viver pela carne. Então a gente precisa estar atento a isso. Né, Senhor Jesus. E como que a gente vai fazer isso? Né, se submeter à vontade de Deus, colocar nosso pensamento diante de Cristo? É pelo Espírito. Pelo exercício do Espírito, né? Senhor Jesus, né? Não é aquele Espírito exterior, não são os dons do Espírito, é um buscar interior, né? Buscar a realidade de Cristo, buscar ouvir o falar do Senhor, não falar para mudar a nossa vida, né? Senhor Jesus, só o Senhor ele pode ruir esse castelo, né? Só a vontade de Deus, né? Só fazendo aquilo que Deus quer, ó Senhor Jesus. Aí lembra aquela passagem, né, dos muros de Jericó. Você olhar aquilo ali parece meio ridículo, né? Ó, vamos atacar a cidade, vamos destruir, vamos derrubar tudo, mas o Senhor falou, não, vocês vão rodar em volta da cidade, né, ali, né, durante 7 dias, vão fazer assim, desse jeito e tal. No final ali vão dar um grito e a muralha vai ruir. Né? Aí quando eles obedeceram a orientação de Deus, o que aconteceu? Exatamente o que Deus falou. Derrubaram a muralha, obedecendo o Senhor, rodeando em volta, sem dar uma pedrada, um ataque, sem fazer nada. Ou seja, fazendo tudo, né, que era a vontade de Deus. Por isso que tem que aprender, quando eu estou no Espírito, não é pela razão seria, ó, vamos arrumar umas catapultas, umas pedras bem pesadas, vamos atacar a muralha até ela cair, a gente invade e acaba com tudo. Não, mas vamos fazer algo que é a palavra de Deus. Alguns podem olhar e falar assim, mas que absurdo, como que a gente vai derrubar uma muralha rodeando?
não estão fazendo nada, como que isso vai cair? É obedecendo a palavra de Deus, né? Obedecendo a orientação de Deus, somente pelo Espírito. A gente vai conseguir fazer isso, fazer toda a nossa razão, todas as coisas que nos constituem, né, que não são espirituais, só assim que a gente vai fazer isso ruir, né, libertando nossos pensamentos para obedecer o Senhor. Isso precisa partir de cada um de nós, é uma escolha pessoal, uma escolha íntima. Ó Senhor Jesus, você tem que nos relacionar com os irmãos num ambiente saudável do Espírito. Eu estou sempre, né, falando isso, a gente precisa estar sempre exercitando o nosso Espírito, né, procurar sempre levar Cristo uns para os outros e procurar sempre receber algo de Cristo, né, sempre procurar aprender com a situação, viu o defeito no outro, pensa que você tem pelo menos o dobro, né, e procure ver algo de positivo, algo que você possa aprender com aquela pessoa para você avançar. E assim você vai estar sempre recebendo de Cristo e sempre doando Cristo. Né? O principal é sempre procurar doar, né, a doação, né, se doar pela situação, se entregar, sempre procurar levar Cristo. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as situações exteriores, a gente precisa estar sempre ali. Se eu estou aqui para levar Cristo, né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.